E aí galerinha, tudo bem com vocês? Bom, eu vou estar aqui resolvendo, certo? As questões que eu passei de seno e cosseno na circunferência. As questões que eu passei, beleza? Aí temos aqui a primeira questão. Ela diz o seguinte: em qual quadrante está localizado o ângulo de 240 graus? Bom, gente, primeiramente a gente tem que identificar aqui, né? Temos aqui o nosso círculo trigonométrico, né? Temos aqui valendo 0 graus, aqui 90, aqui 180, aqui 270 e aqui 360 graus, beleza? Aí se vocês forem observar, bem aqui a gente tem o que? O primeiro quadrante, aqui o segundo, o terceiro e o quarto. Entre o, quais os ângulos que estão no primeiro quadrante? Vai ser entre o 0 e o 90. Qual que está entre o 0 e o 90? 45, 50 e assim por diante. Segundo quadrante, quais são os ângulos? De 90 a 180, né? Estão entre esse intervalo aqui, entre esse intervalo, beleza? Aqui, o terceiro quadrante vai ser os ângulos que estão entre o intervalo entre 180 e 270. E no quarto, da mesma forma, entre 270 e 360, os ângulos. Aí a questão 1 ela diz o seguinte, para a gente identificar o ângulo de 240. Então, 240 está onde, gente? Ele vai estar no intervalo de 280, de 180 na verdade, até 270. Então, o ângulo de 240 deve estar mais ou menos por aqui, certo? Ou seja, a primeira questão está no terceiro. Qual é o quadrante? Terceiro quadrante. Então, basta colocar aqui, terceiro quadrante. Agora, segunda questão. Em qual quadrante está localizado o ângulo de 285 graus? Basta a gente observar. 285 é maior do que 270 e menor do que 360. Então ele vai estar nesse intervalo. E quais os ângulos que estão nesse intervalo? Pertence a qual quadrante? Quarto quadrante. Então vamos colocar aqui, quarto quadrante. Quarto quadrante. E a terceira questão. Qual o sinal agora? Ó, é diferente agora. Ela pede outro detalhezinho aqui, certo? E qual é o detalhe? Qual o sinal do seno e cosseno do ângulo de 165? Massa, tranquilão. Primeiramente a gente tem que fazer o que? Saber que no seno, né? A gente vai trabalhar com os sinais. A gente vai trabalhar com os sinais aqui, ó. Eu vou até mudar de cor aqui para a gente estar observando melhor, né? O nosso gráfico. Eu vou falar do seno e o seno vai estar em verde. Pronto. O sinal do seno, ele vai ser o que? No primeiro quadrante vai ser positivo, no segundo vai ser positivo, no terceiro vai ser negativo e no quarto vai ser negativo. Isso para o valor seno. Agora, se for para o valor, né? Colocar aqui, colocar outra cor. Se for para o valor de cosseno, agora temos aqui o cosseno. Cosseno vai ser o que? No primeiro quadrante vai ser positivo, no segundo vai ser negativo, no terceiro vai ser negativo e no quarto vai ser positivo. Massa, já encontramos algumas informações. Agora ele pede o que? O sinal do seno e cosseno do ângulo 165. E 165 está entre qual intervalo? Entre 90 e 180. Está nesse intervalo aqui, ó. E qual o sinal de seno? Basta você observar. Aí vamos ter aqui, sinal do seno vai ser positivo e o cosseno vai ser negativo. Ele vai estar em qual quadrante? Segundo, segundo quadrante. Continuando, quarta questão. Pede para a gente calcular o seno de 120. Primeiramente, a gente vai utilizar a simetria, né, gente? A gente vai utilizar a simetria. A gente está calculando isso aqui. Primeiramente, tem que fazer o que? Descobrir onde é que está o 120, né? 120 graus. Tá onde? Ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Que ele vai estar entre 90 e 180. Então vamos ter aqui que ele vai ficar
mais ou menos aqui, ó. O seno, na verdade o 120, né? 120 graus. Beleza? Aí agora eu tenho que calcular quanto é que é de 30, na verdade de 90 para 120. Quanto é que é de 90 para 120? 30. Então, bem aqui, eu vou ter o valor desse ângulo 30 graus. Massa? E pela simetria, este lado aqui também, da mesma forma, eu vou ter quem? Eu vou ter 30 graus bem aqui, ó. Eu vou ter 30 graus. Mas na simetria a gente não trabalha com esse 30, a gente vai trabalhar com um ângulo que está próximo ao eixo X, né? Que está mais próximo. Então, eu vou ter o ângulo, certo? Vamos ter aqui o ângulo, como vocês podem observar, esse ângulo aqui, ó, que vai ser quanto? 90 menos 30, que é o ângulo simétrico, é esse aqui, vai ser ao ângulo 30, né? Ao ângulo 30, vai ser 60. Então, a simetria, certo? Do 120 vai ser o 60 aqui. Então, eu sei que o seno de 120 vai ser simétrico ao seno de 60. Lembrando, gente, os sinais, o sinal aqui, ó, quando se trata de seno, aqui vai ser positivo no primeiro quadrante, no segundo quadrante vai ser positivo, no terceiro vai ser negativo e no quarto também vai ser negativo. Massa? Aí agora basta eu saber qual é o seno de 60 lá nos ângulos notáveis. Vai ser quem? Vai ser raiz de 3, certo? Seno de 60 graus, né? Vai ser raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 120 vai ser também raiz de 3 sobre 2. Pronto, continuando. Agora temos o item B, né? Que ele pede para a gente calcular quem? Pede para a gente calcular, certo? O cosseno de 120. Cosseno de 120. Primeiramente, eu vou fazer a mesma forma que o item A. Eu vou identificar onde é que está o 120, né? Que ele vai estar aqui da mesma forma que a gente já descobriu. Vai estar aqui o 120. Aqui vamos ter o ângulo simétrico, né? O ângulo do lado, né? Que vai ser 30. O simétrico ao 30 vai ser o 30 também, né? Vou apagar aqui, fazer melhor. Vai ser o 30. E o ângulo simétrico ao 120, aqui, ó, ao 120 vai ser esse ângulo que tá bem aqui, ó, que vai ser quem? 60 também, gente. 60 graus. Ou seja, cosseno de 120 vai ser cosseno de 60. Mas tem um detalhe. Qual é o detalhe, professor? Até falar a vocês logo aqui. Qual é o detalhe? É o sinal. Quando se trata de cosseno, no primeiro quadrante vai ser positivo, no segundo vai ser negativo, no terceiro vai ser negativo e no quarto vai ser positivo. O 120 está onde? No segundo quadrante, então o sinal dele vai ser negativo. Massa? Aí vamos lá. Eu vou colocar o sinal de negativo, que já está aqui, né, da forma. Agora, quanto que é o cosseno? Olhe bem, quanto que é o cosseno de 60? Cosseno de 60 lá nos ângulos notados vai ser 1 meio. Então, o cosseno de 120 será igual a menos 1 meio. Continuando, temos aqui o item C. Item C, né? Ele pede o que? Para a gente calcular o seno de 135. Vamos lá, identificar onde é que está o seno de 135. Está entre 90 e 180. Ele vai estar mais ou menos aqui. O 135 graus. Aí agora, de 90 para 135. 45. Bem aqui vamos ter o ângulo de 45. Aqui também, 45. E qual simétrico ao 135? Vai ser o ângulo de 45. Então temos que simétrico ao seno de 135, temos que é o seno de 45. Pronto. E quem é o seno de 45? Já sabemos que é raiz de 2 sobre 2.
Ah, o sinal vai ser o quê? Positivo, né? Porque no seno vai ser o primeiro quadrante positivo, o segundo quadrante positivo, terceiro negativo e o quarto negativo. Então, seno de 135, seno de 135 vai ser raiz de 2 sobre 2. Agora vem o item D, cosseno de 135. Já sabemos. Vamos só identificar onde é que está o cosseno de 135. Está aqui, né? O ângulo de 135. Simétrico dele vai ser quem? Vai ser o 45. Mesma forma que fizemos no item C. Mas tem um detalhe, qual é? Que no cosseno, certo? Os sinais no ciclo trigonométrico, no primeiro quadrante vai ser positivo, no segundo vai ser negativo, no terceiro vai ser negativo e no quarto vai ser positivo. Consequentemente, o ângulo vai ser menos cosseno de 45, certo? Simétrico ao seno de 135. Consequentemente, quanto que é o cosseno, certo? O cosseno de 45 vai ser raiz de 2 sobre 2. E o sinalzinho de negativo, que é do simétrico, da simetria, né? Então, o seno de 135 vai ser igual a menos raiz de 2 sobre 2. Item E, seno de 210. Vamos identificar onde é que está. Ele, 210, está entre 180 e 270. Então, vai ficar mais ou menos aqui. Até fazer um traçozinho aqui para definir a simetria que passa pelo centro, né? Que passa pela origem aqui. Então, vamos ter aqui que o 210 é mais ou menos aqui. Agora, o que é que eu vou fazer? 210 menos 180, vamos ter que é 30 graus, bem aqui, ó. Que vale 30 graus. Portanto, deixa eu até mudar de cor aqui para vocês poderem visualizar melhor. Aqui é 30 graus. E pela simetria, esse ângulo aqui também vai ser, esse ângulo aqui é 30, e esse ângulo aqui também vai ser 30, pela simetria que passa pelo centro da circunferência. Portanto, vamos ter que a simetria, certo, do seno de 210 vai ser o que? Aí entra o detalhe do sinal. Seno vai ser positivo nos primeiro e segundo quadrante e negativo no terceiro e quarto. Portanto, vai ser menos seno de 30 graus. Então, quem é o seno de 30 graus? Vai ser 1 meio, menos 1 meio, que é do sinal. Então, seno de 210 vai ser menos 1 meio. Utilizando as mesmas informações para o item F, que é o cosseno de 210. A gente já sabe, né, que ele fica aqui no quarto quadrante, no terceiro, na verdade, e ele forma um ângulo simétrico de 30 graus, né, em relação ao primeiro quadrante. Temos aqui o terceiro quadrante e aqui o primeiro quadrante. E os sinais do ciclo trigonométrico de cosseno vai ser positivo no primeiro e positivo no quarto, e negativo no segundo e negativo no terceiro. Tranquilo? Aí vamos ter aqui que o cosseno de 210 vai ser simétrico a menos o cosseno de 30, porque bem aqui, ó, tá vendo onde está o 210, né? Está no terceiro quadrante. E para o cosseno, o terceiro quadrante representa um sinal negativo. Então, quem é o cosseno de 30? Eu vou colocar logo o sinal negativo, né? Cosseno de 30 vai ser raiz de 3 sobre 2. Portanto, o valor de cosseno de 210 vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Continuando. Item G, que é o seno de 225. Que agora vai traçar aqui uma assimetria, né? Que o 225 vai ser mais ou menos aqui, o ângulo de 225. Aí vamos ter aqui a simetria com relação ao centro. Então, 225 menos 180 vai ser 45 graus. Então, o seu simétrico aqui vai ser o 45 graus.
Então, a gente está falando de seno, né? Então, quem é o sinal de seno no terceiro quadrante? Vai ser negativo. Simétrico de seno de 225 vai ser o seno de 45. E quem é o seno de 45? Vou colocar logo o sinal negativo, né? Que já é da fórmula aqui. Aí vamos ter que o seno de 45 vai ser raiz de 2 sobre 2. Portanto, seno de 225 vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Massa, temos agora o item H, que é cosseno de 225. Utilizando as informações do item anterior, temos que o ângulo de 225 vai ser aqui entre o 270 e o 180. Aí temos que o simétrico de 225, na verdade o cosseno vai ser quem? Vai ser menos, que no cosseno o terceiro quadrante também vai ser negativo. E vamos ter cosseno de 45, quanto que é? Aí coloca o sinal negativo, né, que já está aqui. Cosseno de 45 vai ser raiz de 2 sobre 2. Portanto, o cosseno de 225 vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Pronto, item I. Agora fala de seno de 300. Primeira coisa que vamos fazer é identificar onde é que está o 300. O 300 está mais ou menos aqui, ó. Na verdade, está aqui o seno de 300. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou identificar quanto é que vale esse ângulo aqui para me fazer a simetria com relação ao ângulo no primeiro quadrante. Massa? Aí vamos ter. Quanto que é 360? Bem aqui, ó. Quanto que é 360 menos 300? Vamos ter que é 60. E com relação à simetria, em cima também no primeiro quadrante vai ser 60. Então, o simétrico ao seno de 300 vai ser menos seno de 60. Por que menos, professor? Porque quando se trata de sinais de seno, né? Primeiro quadrante vai ser positivo, segundo vai ser positivo, terceiro negativo e quarto também vai ser negativo. Aí vamos ter quanto que é o seno de 60? Eu vou colocar o sinalzinho negativo. Seno de 60 vai ser raiz de 3 sobre 2. Portanto, o seno de 300 será menos raiz de 3 sobre 2. Agora vamos ao item J, cosseno de 300. Utilizando aqui, deixa eu apagar isso aqui. Utilizando as informações do item anterior, né? Temos que 360 menos 300 vai ser 60. Por isso que temos aqui o ângulo simétrico, né? De 300. No primeiro quadrante vai ser 60. Aí vamos lá. Qual é o sinal no cosseno? Vai ser positivo no primeiro e positivo no quarto. Isso quando se trata de cosseno. E negativo no segundo e terceiro. Portanto, vamos ter menos cosseno de 60, a simetria. Aí coloca o sinal negativo, né? Menos cosseno de 60. Que é o cosseno de 60? Vai ser 1 meio. Então, o cosseno de 300 vai ser menos 1 meio. Agora temos aqui o item K. Item K fala de seno de 330. Vamos identificar onde é que está o seno de 330. Está mais ou menos aqui. Vamos colocar aqui. Aí ele vai formar um ângulo de quanto em relação ao 360? 360 menos 330 vai ser... Vamos ter aqui o ângulo valendo 30 graus. E o simétrico de 330, né? 330 em relação ao quarto quadrante também vai ser o ângulo de 30, certo? Então vamos ter aqui, quando se trata de seno, né? Aqui embaixo vai ser negativo. Seno de
30. E coloco o sinal negativo, que é o seno de 30. Vai ser 1 meio. Portanto, o seno de 330 vai ser menos 1 meio. Agora, item L. Ele fala do cosseno de 330. Utilizando as informações do item anterior, temos que o ângulo simétrico ao 330 vai ser o 30. Portanto, vamos ficar quem? Qual é o sinal do cosseno aqui no quarto quadrante? Vai ser positivo. Então, vai ser cosseno de 30. Portanto, que é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 330 vai ser raiz de 3 sobre 2. E aí, galera, espero que tenham gostado. Valeu!